Deus criou o homem diferente dos animais. Sobre o homem Deus colocou um espírito. Amém? Amém. Por quê? Porque a intenção de Deus era que o homem pudesse conviver com ele em espírito, que o homem pudesse ser amigo de Deus, que o homem pudesse andar com Deus, se alegrar com Deus. Amém? Que Deus fosse para o homem a sua família. E é uma coisa interessante porque em nenhum outro ser Deus colocou espírito. Provando o quê? Que o homem, Deus criou realmente diferente. Deus criou o homem para ele. Todo o resto Deus criou para o homem. Amém? Vocês entenderam? Deus criou todas as coisas para o homem que Ele criou, mas Ele criou o homem para Ele. Amém. Para Ele. O amor dele estava sobre nós. E o que aconteceu? Deus colocou o homem no jardim. Tinha terra? Tinha terra. Mas o Éden era um lugar de encontro de Deus com o homem. Eu estava meditando nisso nesses dias. Eu falei, como Deus é maravilhoso. Deus preparou um lugar para o homem separado na terra, só para ele encontrar com o homem ali. Glória a Deus. Maravilhoso. Deus é um Deus específico. Deus tem os seus lugares, os seus meios. E Ele preparou o Éden. E a palavra de Deus diz que ao virar da tarde, Deus ia procurar o homem. Deus passeava procurando o homem. Que incrível! Deus queria a amizade, o convívio do homem com Ele. Tirou o homem do Éden e deixou ele na terra. O homem não podia mais entrar no Éden. O homem não podia mais entrar no lugar de adoração, de comunhão com Deus. O homem estava na terra, ele já estava na terra, mas ele agora não podia mais entrar diante da presença de Deus por causa do pecado, da degeneração, por causa daquilo que o homem, pela sua desobediência, recebeu na sua vida. E o que nós vemos hoje? E o que acontece no mundo hoje? Exatamente a mesma coisa. O homem, ele continua o mesmo. O homem, ele continua fugindo de Deus. O homem continua voltando as costas para Deus. Aquela maldição que veio sobre ele através do pecado que entrou no mundo, permanece até hoje sobre o mundo. E aí o homem passou a ser o quê? Aquilo que eu já falei aqui. Ele passou a ter o sistema de degeneração na sua vida. O homem vai morrer. As coisas vão degenerar na vida do homem. Você vai ficar velho. As pessoas ficam doentes. Hoje qual é o maior problema? As pessoas precisam tomar remédio por causa da cabeça, porque o inimigo ataca o homem e faz o homem infeliz. A felicidade que Deus tinha preparado para o homem, ele perdeu, e agora ele passa a viver uma vida de infelicidade. Por quê? Porque todas as coisas cooperam no mundo para a sua infelicidade. Tudo faz o homem feliz. O homem busca em tudo. O homem buscou em dinheiro, em fortuna, em fama. O homem busca em tudo a sua felicidade, mas ele não encontra, porque aquela felicidade que ele tinha, que ele busca, que ele quer, só Deus tem. Aleluia. Só Deus tem. Amém. O homem vai continuar buscando, o homem vai continuar procurando
porque ela só existe em Deus. Aleluia, aleluia. E aí entra drogas, e aí entra uma vida totalmente destruída, e aí entram casamentos que não conseguem se sustentar, aí entra um monte de destruição, aí entra remédio para a cabeça, para o pé, para a unha, para o olho, para o ouvido. Por quê? Porque o homem não consegue ser feliz. O buraco no coração do ser humano não consegue ser preenchido, porque só Deus pode preencher, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. O homem já nasce nesse mundo em pecado, não porque sua mãe e seu pai pecaram, por causa do pecado original, lá do começo. Como Deus reatou essa amizade? Só tinha uma maneira, só Deus podia fazê-lo, só Deus podia, não tinha como Deus reatar a amizade com o homem, porque Deus é espírito, é espiritual, precisava de algo espiritual que trouxesse o homem de volta para Deus. Não há nada humano, não há nenhuma situação humana que possa fazer o homem voltar ao seu convívio com Deus. Não existe. O homem buscou em filosofias, o homem buscou em religiões e busca até hoje, mas ele não consegue voltar ao convívio com Deus. Ele pode entender de Deus, ele pode ouvir falar de Deus, mas ele não anda com Deus. É verdade. E por aí ele inventou um monte de filosofias. E por aí tem um monte de religiões. Todo mundo dizendo, não, você faz assim, você vai conseguir o nirvana. Não, se você viver uma vida boazinha. Quantas vezes eu já perguntei a pessoas, você crê que você vai para o céu? Não, eu creio, porque eu sou bonzinho, eu não faço nada. Meu amigo, não é por obras. Não existe obra boa, não existe caridade, não existe esmola, não existe oferta, não existe dízimo que possa levar você a conviver em paz com Deus. Amém. Só através daquilo que Deus preparou para o homem restaurar a sua vida com Ele. Tinha que ser algo espiritual. O próprio Deus falou, eu preciso ir lá. Eu preciso estar com o meu povo. E como eu vou fazer isso? Na forma do meu filho Jesus. Eles concordaram no céu, Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus, você é Deus, você faz parte da Trindade. Tem que ser uma coisa espiritual, não pode ser humano. Você é parte de mim. Você concorda? Jesus falou, Pai, eu vou. E Jesus nasceu de uma virgem. Aleluia. Recebeu um nome que está acima de todo nome. Amém. Ele era o próprio Deus no meio dos homens, mas não se ufanou a ser igual a Deus e viveu como nós, para que aquilo que era maldição no mundo estivesse sobre ele também. Porque na carne Jesus é igual eu e você. Na carne Jesus sofria, na carne Jesus chorava, na carne ele tinha fome, na carne ele sorria, na carne ele chorava. E ela estava debaixo da desintegração, da degeneração, como nós. Mas Deus preparou em Cristo o elo, a ponte
de resgate do homem. E em Jesus Cristo necessitava-se um sacrifício que agradasse o coração de Deus, que aplacasse a justiça de Deus. E só Jesus podia fazê-lo, porque além de homem, ele era espiritual. E só um ser espiritual poderia agradar o coração de Deus naquele sacrifício de resgate do homem. Jesus aceitou e ele foi até a cruz. Aleluia. E na cruz ele se tornou, aleluia, Aleluia. o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém. Mas não se engane, não é esse pecado que a gente vê, não é a consequência do pecado que Jesus tirou, não é o pecado que nós cometemos ou que as pessoas cometem, não. Jesus morreu e limpou a condição do pecado lá do Éden, aleluia, daquela que ninguém tem condições de limpar. Amém. Jesus morreu na cruz, e a palavra de Deus diz: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. No mundo sem Jesus é filho? Do diabo, de Satanás, de Lucifer. É o que a palavra de Deus diz. Porque quando o homem não tem Jesus, que é aquele que resgata e restaura o homem a sua condição original do Éden, ele está debaixo daquele que está na terra, e aquele que domina sobre a terra é Satanás. Então o homem, ele está como filho das trevas no mundo. Mas em Jesus Cristo, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia! Glória a Deus! O que Jesus fez por você? Jesus te libertou do império das trevas. Jesus te arrancou da maldição para te trazer para a bênção. Jesus trouxe você para perto dele, para perto de Deus. Jesus resgatou a tua condição que você tinha no Éden. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Você não entendeu o que eu falei. Você não entendeu o que eu falei. Aleluia. Jesus restaurou a tua condição do Éden. Sabe qual é a condição? De Deus vir falar com você, de Deus andar com você, de Deus pegar a tua mão e andar contigo, de todas as promessas que Ele fez nesse mundo para o seu povo estarem sobre você. Ele resgatou, Ele te resgatou. Aleluia. Aleluia. Para novamente pertencer a Deus. Amém. Oh, glória a Deus. Que apesar de agora você ser resgatado, você ia precisar e continuar precisando dele, porque o mundo está debaixo de destruição. Ele mandou o seu Santo Espírito, aleluia. Ele enviou o Espírito Santo para estar com você todos os dias da tua vida aqui na terra, para te ajudar, te aconselhar, te abençoar, te libertar, te levar a vencer o pecado, a morte e a destruição. Amém? Amém? Mas a palavra de Deus diz que com o coração se crê e com a boca se confessa que Jesus é rei, sacerdote e profeta. Aleluia. Eu tenho que confessar com a minha boca. Não adianta alguém só orar por mim. Não adianta alguém falar, não, você está salvo. Não adianta. A palavra de Deus diz, eu tenho que confessar Jesus como Salvador.
é a única condição para que Deus escute e resgate a tua vida. Amém.